Fala, galera radical, tudo beleza? Continuo sendo Afonso, um discípulo de Jesus, Oi, pessoal. Processo de restauração. Hoje eu vou tentar ser bem breve, a gente ainda vai ter um momento depois daqui, certo? Mas hoje a gente vai fazer uma reflexão em cima de Atos 2, né? Já viu o teatro aí, falando um pouco, a gente vai aprofundar nesse texto. Então eu queria que vocês abrissem comigo nesse texto, Atos 2, certo? Vou dar um tempinho aí para vocês procurarem. A gente vai passar por todo o texto, mas a gente não vai ler todo o texto, tá bom? Vai ler só até o versículo 6. Enquanto vocês vão abrindo aí, só abrir aqui rapidamente com vocês, que eu gosto muito desse livro, certo? Do livro de Atos. Porque quando a gente faz a leitura do livro de Atos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que está escrito aí de fato aconteceu, certo? Não é história, mas de fato são relatos que aconteceram. Aqui está marcado o início da igreja primitiva, aqui é o início da grande comissão, aqui é o início da pregação do evangelho até os confins da terra, até chegar a gente. A gente está vivendo um ano aí de memorial aqui na igreja, de entender mais as nossas raízes, a nossa história. E as nossas raízes são essas, que está escrito em Atos 2, certo? A nossa igreja, a Igreja Batista Central, ela começou em Atos 2. Ela começou na igreja primitiva. E aí a gente vai ler um pouquinho do que aconteceu em Atos 2, certo? Mas antes Vamos ler o texto primeiro, depois a gente ora, tá bom? Eu vou acompanhar com vocês aqui no slide, certo? Mas está escrito assim lá em Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vamos orar? A gente para por aqui, certo? Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por esse momento. Obrigado porque, mais uma vez, Senhor, podemos nos reunir como povo Teu, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor, para aprender mais de Ti. Enfim, Senhor, para viver comunhão com outros irmãos, para estar com pessoas, Senhor, que buscam estar no mesmo caminho que o nosso, Pai. A gente vem para cá com desafios, com lutas, com batalhas, Senhor. E o que eu te peço, Pai, nesse momento é que o Senhor ministre em cada coração. O Senhor já começou a ministrar, Pai. A partir do momento que a gente entrou aqui, o Senhor usou servos Teus como instrumentos, Senhor, para atuar em nossa vida, para ser instrumento na nossa vida, Pai. E o que eu te peço é que o Senhor continue fazendo isso. Continue ensinando, continue ministrando, Pai. Que aquilo que aconteceu em Atos 2, Paizinho, possa acontecer aqui hoje, Pai. Que hoje a gente possa ter entendimento do que é o Evangelho, que a gente possa ter entendimento do que é que Teu Espírito, que é que o Espírito Santo faz em cada um de nós, Pai. É essa a minha oração. Ministra, Pai. Em nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pessoal, como vocês viram, né? A gente já falou aqui sobre a ascensão no domingo passado, a gente já falou sobre crucificação, sobre ressurreição. E hoje a gente vai falar sobre o Pentecostes, certo? Pentecostes significa originalmente 50º. O que é o Pentecostes? Era uma festa que acontecia na 7ª semana após a Páscoa, onde os judeus de vários lugares se reuniam para celebrar a colheita. Então, na 7ª semana após a Páscoa, os judeus de vários locais se reuniam, judeus que falavam diversas línguas, em uma celebração onde eles agradeciam-lhe a Deus pela colheita que eles tinham feito, certo? E aí, no versículo 2, a gente já pode ver um fenômeno acontecendo. Os discípulos, eles estavam em constante oração desde a ascensão, e eles estavam orando todos pelo mesmo propósito.
Eles estavam ali continuamente orando por algo, que era o revestimento do Espírito Santo na vida deles. Obrigado, Caião. E aí eles estavam orando, e aí, de repente, como o texto diz, desceu do céu um vento, fazendo um som estridente. E aquele vento, ele entrou na casa onde os discípulos estavam reunidos, e ali aconteceu uma obra onde o vento, que é representado pelo Espírito, encheu cada um daqueles discípulos, certo? Naquela hora que teve o som estridente, aquilo chamou a atenção de quem estava ao redor, a multidão. Então a multidão, escutando aquele barulho, achando que era uma explosão, sem saber exatamente o que era, se reuniu ali com os discípulos, e quando chegaram lá, eles perceberam que eles conseguiam escutar o que os discípulos estavam falando, cada um na sua língua materna. Então é como assim, eu, brasileiro, chego numa reunião de discípulos, onde tem lá argentinos, e eu começo a entender o que eles estão falando na minha língua materna, certo? Foi isso que aconteceu. E aí, do versículo 3 ao versículo 6, a gente pode ver esse fenômeno de línguas que pousou sobre cada um deles. E aí, como eu disse, certo? Cada um ali estava escutando de acordo com a sua língua, entendendo de acordo com a sua língua. E a vinda do Espírito, apesar da gente ver o texto falando sobre línguas de fogo e tal, a gente vê toda uma questão aí, eu não considero que o fenômeno que aconteceu aqui é a mesma coisa que acontece em Corinto, certo? Por exemplo. E aí eu não vou entrar no mérito sobre questão de língua dos anjos, enfim, não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no que é que o texto realmente está falando aqui. E o texto está falando de um milagre. E o milagre é esse. Que ali tinha pessoas de vários locais, e quando elas chegaram naquela reunião, eles começaram a entender o que aquelas pessoas estavam falando, independente de falar a língua daquelas pessoas, certo? Isso aconteceu, não foi para benefício próprio dos discípulos. Não foi para que o discípulo ficasse fluente em diversas línguas e começasse a lançar curso na internet, por exemplo, de quer aprender a falar tantas línguas, arrasta para cima. Não. O texto não está falando sobre isso, certo? É um milagre importante, mas o foco do texto não é esse. O foco do texto, o propósito do texto é um só: a pregação do Evangelho a nações, com o intuito de glorificar a Deus. É aqui onde começa a famosa grande comissão. O que é a grande comissão? Preguem o Evangelho até os confins da terra. É Deus capacitando e os discípulos pregando, certo? Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Marcos Botelho, que ele diz duas coisas muito interessantes sobre esse episódio. A primeira é que o Espírito Santo respeitou a cultura daquele povo. O Espírito Santo respeitou as tradições daquele povo. Como assim? O Espírito Santo, ele tem total liberdade de atuar como ele quer. E é por isso que o texto fala sobre vento. O vento passa, ele atua da forma que ele quer, ele tem liberdade para fazer o que ele quer. O vento é assim. E o Espírito Santo também é assim. Por isso que o Espírito Santo é representado como o vento, certo? E o Espírito Santo podia fazer, por exemplo, com que aqueles judeus que vieram de diversas nações entendessem ali o hebraico e escutassem aquele momento todo mundo ali no hebraico. Eu estou falando do hebraico porque, digamos que é a língua santa, né? Podia usar o aramaico, podia usar o grego, ele podia usar uma língua só. Mas ele fez com que cada judeu entendesse na sua própria língua, na sua língua materna. E por que ele fez isso? Porque a língua materna é a língua que fala ao nosso coração. Um exemplo para vocês, certo? Diversos psicólogos, eles aconselham que quando a gente vai fazer terapia, quando a gente vai a um consultório, quando a gente vai buscar um psicólogo, a gente busque um psicólogo que fala a nossa língua materna. Por quê? Porque é a língua que fala o nosso coração. Geralmente, quando a gente aprende outra língua, a gente entende o que as pessoas estão falando, a gente entende a entonação da voz, o tom da voz, o contexto, a gente consegue entender tudo isso. Mas é uma leitura muito técnica. A gente acaba escutando de uma forma muito técnica. Já a nossa língua materna, não, ela tem uma diferença. A gente está aprendendo ali desde criança, então ela é uma língua que vai falar o nosso coração. E é por isso que o Espírito ele respeitou a cultura de cada um. Ele podia usar uma língua só para falar com todo mundo, mas não. Ele fez com que cada judeu
entendesse na sua própria língua, certo? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o Espírito, ele respeita a cultura, ele valoriza a cultura. Ele respeita as línguas, certo? E esse é um detalhe muito rico desse texto. O segundo detalhe é que, geralmente, quando a gente vê essa questão do Espírito atuar, a gente fica pensando, rapaz, é um fenômeno que acontece, que a partir dali tudo vai mudar e tal. E, de fato, a nossa vida muda, certo? Quando o Espírito atua. Mas, e aí eu quero te incentivar a você ler o livro de Atos, porque ali fala sobre o início da igreja primitiva. Você vai ver que o Espírito Santo atuou ali, a gente vai abordar mais sobre isso, mas que simplesmente não foi uma mudança de chave assim, onde aqueles judeus começaram a ser perfeitos e começaram a ter uma vida perfeita. Não. Eles ainda continuaram vivendo um processo de restauração constante. A partir dali, você vê o crescimento da igreja, você vê coisas lindas acontecendo, mas você não vê pessoas perfeitas. Você vê pessoas buscando um processo de restauração, certo? E a outra coisa também que é interessante nesse texto, é que já sou eu falando, não é mais os comentários do Marcos Botelho, certo? É que a gente não entrou nessa parte do texto, mas o texto vai mostrar que quando aquela multidão chegou ali na reunião e começou a entender, alguns ficaram perplexos. Caramba, o que é que está acontecendo? Outros ficaram com medo e outros zombaram. Tinha gente zombando daquela situação. E é claramente uma situação onde o Espírito Santo de Deus estava atuando, certo? As pessoas que estavam zombando, eles tinham noção de que quem estava atuando ali era Deus. Mas eles continuaram zombando. E a lição que eu tiro disso é que quando a gente está fazendo a obra de Deus, quando a gente está seguindo o caminho de Deus, de fato, vai ter gente zombando. Se você já foi zoado, se você já sofreu o hater de alguém, por conta que você segue a Jesus, saiba que você não está só, que essa não é uma situação que acontece só com você. Mas isso aconteceu lá em Atos 2, há 2000 anos atrás, certo? Então, o texto, logo de início, ele traz várias lições aí para cada um de nós. A primeira é que o Espírito Santo, ele preserva e ele respeita a cultura. A segunda é que quando ele entra na nossa vida, não quer dizer que a gente vai ser perfeito. A gente vai buscar um processo de restauração que é constante, então a gente vai cair. Mas o que importa é o nosso foco ainda continuar em Cristo. E a terceira coisa é que quando a gente caminha com Jesus, vai ter gente zombando, vai ter gente frescando, vai ter. Mas não desanima, não se intimida, não fica com vergonha, certo? Porque você não está só nesse processo. E aí, depois disso, que acontece esse episódio aqui que a gente leu, Pedro aproveita e começa a pregar. O texto vai mostrar a pregação de texto aí mais para frente. E nessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, certo? O texto vai dizer isso no final. 3.000 vidas foram alcançadas através da pregação de Pedro. Então você percebe aqui a conexão. Aquelas pessoas começaram a entender o que é que os discípulos estavam falando. Pedro vê aquela situação e diz, eu vou pregar. Ele começa a pregar através da capacitação que foi dada por ele. E ali 3.000 pessoas são salvas. E o que é interessante quando você olha a vida de Pedro, é que 1 mês atrás, no relato bíblico, era o Pedro que tinha se acovardado. Era o Pedro que negou a Jesus. Era o Pedro que se acovardou, que lutava contra a covardia, mas que foi perdoado por Jesus. E depois que Pedro é perdoado, em diversas situações no livro de Atos, você vai ver Pedro tomando a frente, Pedro sendo líder, Pedro tomando decisões pelos discípulos, Pedro tomando uma atitude de liderança, onde ele deixa de lado aquele medo, aquela covardia que ele tinha até então. E aí uma breve pausa aqui, certo? É que quando a gente vai ler, um spoiler aqui para vocês. Quero que vocês leiam esse texto de Atos 2 na íntegra.
Mas quando a gente vai ler esse texto, a gente vê a pregação de Pedro, a gente vê uma pregação muito pesada. É uma pregação muito forte. É Pedro olhando para a multidão e dizendo assim: sabe esse Jesus que foi crucificado? Foi vocês que assassinaram ele. Pedro diz isso para aquela multidão. Sabe esse Jesus que morreu na cruz? Quem pregou ele naquela cruz foi vocês, através dos seus pecados. Sabe esse Jesus que morreu e que era Jesus? Ele morreu por conta das atitudes de vocês. Portanto, arrependam-se. Arrependam-se. E entreguem a vida de vocês a Ele. Então, você vai ver ali uma pregação de Pedro que é pesada, certo? Você vai ver Pedro dizendo que Jesus morreu por causa daquelas pessoas. Elas assassinaram Jesus. E essa pregação de Pedro não entra num contexto somente daquelas 3.000 pessoas que se converteram, mas entra aqui no radical também. Jesus, ele foi crucificado por amor a cada um de nós. Mas quem matou Jesus foram os nossos pecados. E isso é duro de escutar, não é? Isso é pesado. Mas sim, foi os nossos pecados que mataram Jesus. É isso que Pedro diz na pregação dele. O propósito da descida do Espírito Santo era proclamar uma mensagem. E a mensagem era essa que Pedro estava pregando. Que aquela multidão precisava entregar a vida a Jesus. Precisava entregar o seu coração a Jesus. Porque eles assassinaram Jesus. E quando eu olho para essa pregação de Pedro, que é pesada, eu entendo uma coisa, certo? Que andar com Jesus e pregar o Evangelho não é seguir uma mensagem motivacional. Não é seguir uma mensagem onde você está recebendo uma promessa de que Deus vai te dar tudo, de que Deus vai te dar uma vida perfeita, de que Deus vai começar a fazer com que teus planos dê certo. Não, não é. A mensagem, a pregação do Evangelho não é essa mensagem motivacional. Não é essa mensagem que promete bênçãos, que promete dinheiro. Não é. A pregação do Evangelho, a proclamação, o Evangelho é uma mensagem que diz: negue a si mesmo e siga-me. É isso que Jesus está dizendo para cada um de nós. É uma mensagem que diz assim: sabe os teus desejos, os teus sonhos? Sabe tudo isso que você almeja? Negue tudo isso e siga-me. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que Pedro está proclamando nesse texto, certo? Não é uma mensagem motivacional. É mais uma mensagem desmotivacional. É uma mensagem que, de início, tem uma mensagem dura. É uma mensagem que vai dar uma notícia para você que é pesada. Mas saiba que depois disso vem a notícia boa. Que tudo isso que aconteceu com Jesus já estava escrito. Ele já sabia que ia passar por tudo isso. E Jesus, sendo Jesus, podia dizer: não, eu não quero. Mas ele, sendo Deus, falou: eu vou. Por amor a cada um de vocês. Por amor a cada um de nós. Então, é uma mensagem pesada? É uma mensagem pesada. Mas depois dessa mensagem pesada tem uma notícia boa. Que Jesus morreu por cada um de nós. E é por isso que a gente precisa se arrepender das nossas atitudes. É por isso que a gente precisa se arrepender de vontades que a gente tem que são contrárias àquilo que Jesus quer para a nossa vida. É por isso que a gente precisa se arrepender. Porque a gente precisa negar a si mesmo e seguir a Ele. Certo? Após esse entendimento, aqueles homens se converteram. Aqueles homens foram salvos. E depois disso eles foram batizados. O texto vai dizer isso. E o batismo, ele representa ser salvo. Certo? O batismo representa isso. E depois que você é salvo, você começa a usar os seus dons e os seus talentos para salvar outras pessoas. Você começa a ser instrumento de Deus para atingir outras pessoas. Você começa a proclamar Jesus com o intuito de que aconteça na vida de outras pessoas a mesma coisa que aconteceu na sua vida. Você começa a proclamar o Evangelho. Quando você é salvo, você sente essa necessidade de falar de Jesus. Você sente essa necessidade de falar do amor de Jesus. Porque é um amor tão poderoso que atua na sua vida que você não quer que isso fique só com você.
mas você quer que isso chegue a outras pessoas, certo? E esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Assim como ele fez lá em Pentecostes, Jesus está fazendo até hoje. O Espírito Santo está atuando até hoje. Aqueles homens, depois que foram salvos, eles começaram a contribuir. A Yasmin falou um pouco disso aqui no texto que ela usou, certo? Em Atos 4 vai dizer que aqueles homens estavam unidos, em espírito, em coração, em pensamento, eles estavam unidos. E o que é que eles estavam fazendo? Quando eles estavam ali unidos, eles estavam servindo, eles estavam atuando. Eles não ficaram parados. Eles ali, 3.000 pessoas, pensa só, 3.000 pessoas entendendo o que é que Deus estava fazendo na vida deles, entendendo que Jesus morreu por eles e falando, a gente vai começar a pregar, a gente vai começar a proclamar, a gente vai começar a servir ao ponto de entregar tudo o que eles tinham. É isso que o texto vai dizer. Eles começam a entregar tudo o que eles tinham para que a obra continuasse. É isso que o texto vai dizer, certo? E aí, daqueles 3.000 homens, eles foram atingindo mais e mais, e a grande comissão foi acontecendo, e através disso foi que esse evangelho chegou a cada um de nós. É através disso que esse evangelho chegou no Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, não sei se você sabe disso, mas os primeiros missionários que vieram para o Brasil, eles foram mortos. São homens que foram esquecidos ao longo da história. Morreram para proclamar o evangelho. E morreram por conta disso. Mas que mesmo assim, o testemunho desses homens foi importante para que depois viessem outros homens e proclamassem o evangelho. E esses homens proclamaram o evangelho, e através dessa proclamação, o evangelho foi se expandindo aqui no Nordeste e depois foi chegando em outros lugares do Brasil. Essa é a grande comissão que acontece até hoje, certo? Se Deus tem te dado habilidades, Deus tem te dado aí dons, Deus tem te dado talentos, usa isso para a glória dele. Usa isso para que o reino dele expanda. Usa isso para que o evangelho seja proclamado. Porque é isso que ele quer dos seus discípulos. Ele não morreu por você para que você fique parado, para que você venha para o radical por obrigação, que você venha para a igreja por obrigação, não. Ele morreu para que você tenha entendimento do que foi que ele fez. E a partir disso, você sirva, você contribua. A gente tem visto um fenômeno aqui na nossa igreja, que é uma renovação de estar chegando várias pessoas aqui no radical mesmo. Estava ali sentado, meu irmão, quanta gente nova. Glória a Deus por isso. E essas pessoas que estão chegando aqui, elas precisam conhecer GR. Essas pessoas que estão chegando aqui, elas precisam fazer amizades. Essas pessoas que estão chegando aqui, elas precisam entender o que é que Jesus quer fazer na vida de cada uma delas. E você que já conhece a Jesus, você que já caminha com Ele, você é o instrumento que Deus quer usar na vida dessas pessoas. Não porque Ele precisa de você. Deus não precisa da gente. Mas Ele quer fazer algo através da gente, que é através da gente, certo? Deus quer fazer algo através de você, que Ele quer fazer através de você, não é através do outro. É através de você. E se você não se permitir ser usado por Deus, talvez você está negligenciando algo. Pensa sobre isso, certo? A igreja primitiva, essa igreja de Atos 2, ela foi fortalecida com a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. E ela continua descendo até hoje na igreja de Jesus. O Espírito Santo continua descendo aqui na IBC. O Espírito Santo continua fazendo milagre aqui na igreja de Jesus. Ele continua fortalecendo o seu povo. Então, gente, a gente precisa entender, diante desse texto, que a gente tem uma responsabilidade em relação aos nossos dons e talentos. Não dá para a gente dizer que a gente começou a caminhar com Jesus e seguir levando a mesma vida que a gente até então levava. Um exemplo recente aí, eu acho que muitos de vocês viram nessa semana aí nas redes sociais, mas foi o Léo Stronda, né? O Léo Stronda se converteu e pá. E aí eu conheço o Léo Stronda há muito tempo.
muito tempo mesmo, certo? Antes de ser cristão. E eu sei que muito do que o Léo Stronda cantava não tinha princípios cristãos, não tinha. E aí essa semana ele postou um texto no Instagram dele, tal, dizendo que começou a caminhar com Jesus, que isso tem transformado a vida dele. E eu não vou falar exatamente como ele escreveu lá, mas uma das coisas que ele diz que é muito interessante é que não dá para continuar comendo na mesa a carne que não glorifica a Deus. Então não dá para ele continuar com a mesma vida que ele estava levando. E aí por conta disso ele saiu da banda e tal, e enfim. Ele teve uma mudança de mente. Foi isso que aconteceu com o Léo Stronda, certo? E eu no caminho perto do Léo Stronda, eu não posso dizer que eu presenciei isso e tal. Mas mesmo de longe eu louvo a Deus pela transformação que ele faz na vida do Léo Stronda. De verdade, gente, o Léo Stronda ele não precisa parar de cantar. Ele não precisa parar de negligenciar os seus talentos. Porque os talentos que Deus deu para ele é para que ele use. Mas que a partir de agora ele use para glorificar a Deus. E isso não quer dizer que o Léo Stronda a partir de agora tem que ser um cantor gospel. Não. Mas a partir de agora, o que o Léo Stronda escreve, o que ele canta, o que ele pronuncia, tem que ser palavras que são alinhadas com os princípios cristãos. A forma como o Léo Stronda agora vai falar sobre relacionamento tem que ser alinhado com princípios cristãos. E isso não é só com ele, mas é com cada um de nós, independente de onde a gente atua. Se é na escola, se é dentro da nossa casa, se é na faculdade. É isso que Deus quer. Que as suas atitudes, que o seu proceder, que a sua integridade seja preservada. E que as suas atitudes, que o seu proceder seja alinhado com a vontade dele, certo? A gente passa a viver isso nesse processo de restauração. E aí você vai começar, quando você entende isso, você vai começar a compartilhar sobre Deus. Você vai começar a falar sobre Deus. Não de uma forma pesada, mas de uma forma leve. Porque você vai entender o agir de Deus em cada detalhe da sua vida. Você vai começar a servir ao próximo através do que Deus tem feito na sua vida. Você vai começar a proclamar o Evangelho da sua forma, certo? Não existe um padrão. Não existe. Mas você vai falar que Jesus morreu por você, da sua forma. E isso vai atingir outras vidas. Deus vai te usar. Deus quer te usar como instrumento dele. E aí a gente vai caminhando aqui para o final. Já quero chamar o Luizão, já estou passando um pouquinho aqui do meu tempo. Mas essa experiência, certo, que aconteceu em Pentecostes, sobrenatural, é uma experiência que a gente precisa buscar diariamente nas nossas vidas. Que experiência é essa? É a experiência de tomar atitudes e submeter ao Espírito Santo e falar: Deus, atua, Deus, faz. Espírito, age através da minha vida. Faz, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor fazendo. Eu te garanto que Deus vai fazer através da sua vida. Diariamente eu vejo Deus realizando milagre através de vidas, através de pessoas comuns, que nem sequer imaginam o que é que Deus está fazendo através da vida dessas pessoas. Mas Ele está fazendo, certo? Então que a gente possa sair daqui hoje buscando essa experiência de Atos 2 na nossa vida. E aí eu quero orar com vocês, tá bom? Paizinho, continua atuando, Pai. Atuando poderosamente como o Senhor já tem feito, Senhor. Continua, Senhor, trazendo uma mentalidade que te glorifica, Pai. Pensamentos, atitudes, Senhor. Falas, detalhes que são de acordo com o Teu propósito, Pai. Que a gente possa caminhar, Senhor, pelo Teu caminho. Que a gente possa tomar santas decisões, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Que a gente possa ter sede, Senhor, de falar de Ti. Que através dos nossos dons, através do nosso talento, Pai, o Senhor use cada um aqui de instrumento. Como eu já falei, o Senhor não precisa de nós, Pai. Eu tenho total entendimento disso. Mas o Senhor quer fazer coisas sobrenaturais através de nós, Pai.
Paizinho, eu te clamo, Senhor, eu te oro, Pai. Que essa geração aqui, Senhor, seja uma geração atuante, não uma geração parada, Pai. E quando essa geração venha louvar, eles tenham entendimento, Senhor, do que é o louvor. Eles consigam perceber, Pai, que quando a gente canta músicas tão maravilhosas quanto que a gente cantou hoje, Pai, a gente não está só falando palavras bonitas, mas a gente está, Senhor, declarando que a nossa vida é uma vida dedicada a Ti. É uma vida entregue a Ti, Pai. E que por essa vida ser entregue a Ti, esse louvor é verdadeiro. Essa adoração é verdadeira, Pai. Continua, Senhor, atuando poderosamente em cada vida aqui. Essa é a minha oração em nome do Teu santo, santo, santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.